Começa agora mais um programa Tangente. Oferecimento. Novamente, isso. Tá aqui o Demetrinho. Isso. Fala, Vinícius, tudo bom? E ele é tangente quanto eu, quanto você, Vinícius de Carvalho, né? E aí eu tenho que perguntar, eu tenho que começar o programa perguntando das suas origens, para você contar pra gente. Só que eu pergunto de uma forma bem cuiabanês, né? Usando o nosso cuiabanês, nosso linguajar cuiabano. Pergunto-lhe, diante de quem que você é, Vinícius de Carvalho? Essa foi boa. Povo de quem, né? Como fala lá em Vargas Grande. Povo Né? de quem? Você é povo de Campos, é povo de Gomes, né? É povo de Barros, né? Você é povo Tá de quem, né? certo. Lá em Vargas Grande. Eu não sou povo daqui, não. Eu não sou povo daqui. Sério? Meu Carvalho. Eu sou cuiabano, né? Nasci aqui no Hospital Geral, né? Há 45 anos atrás, em 1976, mas meus pais são de fora, né? Minha mãe é do Rio de Janeiro, meu pai é do interior aqui. Meu avô era comprador de diamante lá na época do auge do garimpo, lá no Paraguai, nos anos 40, 50, né? 60. Meu pai nasceu lá e depois mudou para cá, né? Morou um tempo aqui, estudou aqui, trabalhou e depois foi para o Rio de Janeiro estudar lá, né? Como era um hábito, naquela época havia poucos cursos superiores aqui em Mato Grosso, né? Então ele foi para lá estudar engenharia, né? Se casaram lá, né? E aí mudaram para cá. Aí eu apareci nesse meio, né? Eu acabei nascendo nessa época e sempre morei aqui, sempre morei em Cuiabá, nesses 45 anos. Já fiz minha educação básica aqui, fiz minha formação superior, cursei administração na Universidade Federal de Mato Grosso, em 94, né? 1994. Ficando velho, né? 28 anos que eu passei no vestibular, né? Nessa época, mais ou menos, janeiro, fevereiro, né? De 94. 28 anos já, né? Cursei administração, né? Entre 94 e 99. Aí, em 99 e 2000, eu cursei uma especialização em gestão pública, logo na sequência, né? Da minha graduação em administração. Aí, em 2001, já eu fui aprovado no concurso para gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Né, estou lá desde então, são 20 anos já de carreira que eu tenho no governo do Estado. Né. Depois eu fui cursar o mestrado em História, em 2004 fui aprovado, entre 2005 e 2007 eu fiz o mestrado em História, e agora estou cursando doutorado em História. Né, entrei em 2017, e aí de 18 até 22, agora em 2022, né, eu estou no doutorado. A proposta é defender esse ano. Era para ser agora em março, mas diante da pandemia, né, tivemos alguns atrasos aí. Eu devo defender até setembro no máximo, talvez até antes. Eu devo defender o mestrado, né? Bom, em paralelo com isso, fiz uma especialização em ciência política também, em 2017 até 2019, cuja monografia gerou meu livro Metajogo Político, né, um dos meus 5 livros já publicados. Eu tenho 5 livros já, né? Tem o Pai sobre Fogo Cerrado, o Metajogo Político, Política em Gotas 1 e 2 e o Estado da Reforma. São 5 livros que eu já tenho publicados. Né? Tenho minha carreira acadêmica, né? Eu sou professor desde 96 também, já tenho aí 26 anos já de carreira docente. Né? Fui professor da Unic, fui professor da Faculdade Evangélica, né, da FEIX, fui da Rede Estadual de Educação, sou professor ainda de cursos de especialização, né, de pós-graduação. Estou mais agora nisso. Fui professor de cursinhos preparatórios durante um bom tempo também. Hoje tem poucas turmas nessa área, né? Está tudo muito EAD, né? Nessa área de cursinhos preparatórios. E aí tem a minha carreira na mídia também. São 4 carreiras, né? Carreira no governo, na acadêmica, na mídia e como escritor, né? Que eu estou fortalecendo mais agora. E na mídia, eu estou desde 2011, né? Que eu publico com regularidade na mídia. Em 2014, eu passei a fazer programa de rádio, né? Virei garoto do programa, né? Como eu brinco, né? Passei a fazer programa todo dia de manhã, né? Com regularidade. Então aí a Flávia Moretti entrando também. Obrigado para a Flávia. Então, desde 2014, fiquei 6 anos no chamado geral com o Lino Rossi, né? Nós perdemos aí no dia do Réveillon, né? Ele faleceu, infelizmente, né? Dia 31/12. Mas estive lá com ele durante 6 anos e desde setembro de 2020 eu fui para o Jovem Pan. Então hoje eu faço o Jornal da Manhã. Eu faço programa para quem quiser me encontrar, né? Quem quiser saber onde que eu faço programa, né, Demetrio? Eu faço programa lá no Jornal da Manhã, né? Agora está 94.9,
A Jovem Pan mudou de Certo. frequência, né? Está 94,9. E tem o meu site Política em Gotas também, né? E aqui o Siga Vinícius de Carvalho, aqui no Instagram e no Facebook. Então esse é um breve resumo meu. Um breve? Tá Eu fico vendo? imaginando, né, com toda essa história de conhecimento que você trilhou, se o menino estudioso, o menino sério, ele qual que foi a infância dele em Cuiabá? Ou você só estudava, você curtiu a Cuiabá do seu tempo, da sua época? Quais essas diferenças você pode passar pra gente? Onde que era o bairro que você morava? Legal, Demetrinho, boa pergunta. Eu morei no Boa Esperança, meus pais, né, eles eram professores da UFMT, né, da Universidade Federal, e aí o Boa Esperança surgiu basicamente ali alavancado pela UFMT, né. É um bairro antigo, dos anos 50, né, o loteamento foi feito na década de 50, mas ficou bem parado a partir dos anos 70, mesmo com o crescimento, né, forte da Universidade Federal, nos anos 70 e 80, que aí o Boa Esperança se consolidou e foi um dos bairros mais importantes nesse período, até a década de 90, né? Que é aqui de Cuiabá, né? Depois, a partir dos anos 90, com o Shopping Três Américas, né? Que aí o eixo se deslocou mais para o Jardim das Américas, né? O Jardim das Américas hoje é o bairro mais nobre, né? Mais importante ali daquela região, né? Verticalizou muito, o shopping cresceu, né? O Shopping Três Américas virou um ponto de referência ali, né? Mas até os anos 90 era o Boa Esperança que era o centro daquela região ali, onde tem o Jardim, né, tem o Jardim Tropical, tem o Shangri-La, ali o Itália, né? Hoje a região cresceu muito, mas a minha infância se passou ali e era bem diferente, viu? Eu vi esses bairros todos nascerem, vi o Jardim das Américas nascer praticamente, né? O Itália, eu tenho memória, quando nós éramos crianças, nós caminhávamos no Jardim Itália na rua, né? Jogávamos bola na Estrada do Moinho, para você ter onde hoje é a Estrada do Moinho, né? Era pista única. Quando passava um carro, desmontava o campo, né, de futebol, e aí passava o carro e a gente voltava a jogar futebol, né? Onde hoje é a Estrada do Moinho, uma hora dessa tá super congestionada. Impensável. Né? Exatamente. O Itália era como são esses condomínios horizontais hoje, com poucas casas, né? Aqui, uma casa ali, né? Então hoje, quando eu caminho ali no Jardim Itália, eu caminho ali ao lado do Tianair, né? Do Parque Tianair, tem a Avenida da Ginkgo ali, né? Do lado do Tianair, onde tem os condomínios da Ginkgo ali, grandes, né? Eu costumo caminhar ali uma vez por semana. Aí eu fico pensando nisso, fico lembrando, né? Como que era, né? Isso há 30 anos atrás, um pouquinho mais, isso 88, 89, né? Quando o Jardim Itália foi fundado. Então a nossa infância foi ali, Namorados Nobres, onde hoje é a Avenida das Torres, né? Que não tinha, já tinha a pista, né? Mas ainda não tinha a Avenida das Torres, né? Ela foi construída há pouco tempo atrás, né? Mas então a minha infância foi basicamente ali, no Boa Esperança, no Jardim Itália, Namorados Nobres, Santa Cruz, né? Nos bairros daquela região. Estudei num colégio ali também que não existe mais. Aliás, toda a minha educação básica foi feita em colégios que fecharam, né? Muita gente pergunta, onde que você estudou, né? Onde que você fez sua educação básica, né? Eu falo, nos colégios todos fecharam, né? Todos os colégios onde eu fiz a minha educação básica não existem mais, né? Acho que está oscilando um pouquinho o sinal do Demetrim, né? Estamos com uma pessoa só, que deve ser ele, exatamente eu e ele, né? Então, a minha educação básica eu fiz em colégios que não existem mais. O antigo colégio Pres, né? Que funcionava ali no Boa Esperança, hoje fechou, hoje eu acho que é o Senac, que está funcionando no imóvel ali. E também é o colégio, a Escola Dinâmica, que era no Jardim das Américas ali, bem no comecinho do Jardim das Américas, também fechou também, hoje não tem mais. É uma galeria comercial onde era perto da Padaria América ali. Foi onde eu estudei. Então, minha infância foi nesse circuito aí, basicamente. Jardim das Américas, Boa Esperança, Namorados Nobres, Jardim Itália. Era basicamente aí. Eu saía pouco daí, às vezes ia para a região mais central da cidade, mas era pouco. Ficava mais realmente nesse circuito da metria. A cidade mudou muito. Cuiabá, nessa época, tinha seus 250 mil habitantes, 300 mil habitantes, né? E a região metropolitana toda tinha 400 mil, né? Hoje a região metropolitana tem 1 milhão de habitantes, né? Então aumentou 2,5 vezes. A cidade, contando com Várzea Grande, né? Olhando a região metropolitana toda, cresceu muito. Então eu pude presenciar. Não havia shopping, por exemplo, né? O primeiro shopping foi o Goiabeiras, né? Em 89. Lá né? do outro lado da cidade. Isso, eu ia pouquíssimo ao Goiabeiras de vez em quando, né? Para mim era como se fosse outra cidade, assim, era bem distante, né? Tinha uma outra noção de espaço, né? Diferente dessa época. Vinha muito raramente para cá. Eu ouvi a sua história vinculada à educação, ensino, buscar conhecimento. A que você atribui isso, Vinícius? É uma coisa
que você nasceu com essa inquietação de buscar conhecimento, ou você foi inspirado na vida dos pais, da mãe, ou você tem essa inquietação mesmo que você se apaixonou pelo conhecimento, que a pessoa quando se apaixona pelo conhecimento, ela não para mais, ela é com você, estuda e sempre quer saber mais e está por dentro, e fazer parte da história, não somente passar pela vida, né? Como que foi isso, essa busca sua? Que eu vi que desde criança você, sempre estudando, sempre buscando, você atribui a quê? É verdade, não parei ainda, né? Ainda sou estudante, né? Eu estou cursando doutorado, né? E já estou olhando o pós-doutorado. Aqui de vez em quando ainda dou uma frustradinha, olhando onde que eu posso cursar o pós-doutorado, né? Que é o próximo projeto, o pós-doc, né? Exatamente. Mas assim, eu sempre tive uma paixão, uma atração, isso é meu mesmo, né? Eu vim de uma família, né, de professores, como eu disse. Meus pais são de outra área, eles são da área de ciências exatas, né? Eles são, meu pai é engenheiro, né? Minha mãe é professora de matemática, né? Tem formação em matemática, ciências, né? Mas se especializou em matemática, né? Alguém tem que ser professor de matemática, né? E minha mãe ajudou a cumprir essa função de ser professora de matemática durante muitos anos, né? Foi professora da rede estadual de educação, foi de colégios particulares também, e aí foi da antiga Escola Técnica Federal, né? Hoje FMT, e foi da UFMT durante muitos anos, acabou aposentando lá. Então eu já vim de uma família com essa bagagem, embora de outra área, né? Eu fui para a área de humanas, ciências humanas e sociais, né? E aí minha grande referência foi meu avô. Meu avô era jornalista, né? Minha grande inspiração para ir para essa área de comunicação, né? Foi ele, né? Ele, assim, ele era um intelectual, ele não tinha formação superior, né? Ele já é de outra época, né? Ele morava no Rio de Janeiro, morou no Rio de Janeiro praticamente a vida toda, né? A vida inteira dele. Foi jornalista lá em vários veículos de comunicação, né? No Correio da Manhã, o Jornal, né? No Globo mesmo, né? E outros periódicos lá onde ele trabalhou. E em paralelo ele foi da imprensa nacional, né? Ele foi servidor federal durante também 34 anos, né? Trabalhou na imprensa nacional, que produz o Diário Oficial da União, né? Até hoje, né? E outras produções. Trabalhou no Rio de Janeiro, enquanto a capital era lá, né? E aí houve um momento que mudou tudo para Brasília, ele precisou ir para lá, ele foi chegou a diretor-geral da imprensa nacional lá em Brasília durante 3 anos. Ele acabou aposentando lá. Então ele era um intelectual, ele só tinha nível médio, o que hoje é o nível médio, né? Mas ele acabou ganhando diploma de jornalista, na época, assim que foi regulamentada a profissão de jornalista no Brasil, acho que nos anos 60, se não me engano. Quem já tinha prática jornalística ganhou o diploma de provisionado, né? Foi provisionado com diploma de jornalista. Ele ganhou o diploma, né, como provisionado, porque ele tinha prática já, né? Ele fez concurso para gráfico na imprensa nacional, mas sempre ele trabalhou na redação e na revisão. Ele gostava de revisar. Ele era mais revisor de texto dos outros, né? Tanto que ele batia o olho em tudo, assim, ele achava erro, achava defeito em tudo, né, que ele lia, porque na época não tinha corretor ortográfico, não tinha o Word, né, F7, né, que tem hoje. Acendeu o vermelhinho lá e tá errado. Isso, hoje tem o F7 lá do Word, ou você já deixa, né, programado para ele grifar, né, a palavra que ele não reconhece ali no Word, né? Mas na época dele não tinha isso não, ele era o F7, ele era o vermelhinho, né, meu avô, né. Então, ele lia as matérias, lia os artigos que vinham dos colegas, e aí ele revisava, né, ele corrigia para que pudesse ser publicado, né. Ele era mais revisor do que propriamente escritor. Ele escrevia pouco, revisava muito. Então ele tinha uma formação geral assim muito ampla, né, porque ele lia as matérias, os artigos de todas as áreas, né, todas as editorias, né, para ser mais técnico aqui, né, ser mais especializado, né. Então política, economia, né, que são os primeiros cadernos. Ali, o primeiro caderno do jornal é sempre política e economia, né. São os cadernos mais nobres, são as matérias mais densas, né, mais pesadas. Sim. E aí depois esportes, né, ali cultura, entretenimento, lazer, né, cidades, né, vem os outros cadernos que vão vindo ali depois, né. Classificados também, né, que em geral o último caderno tá quase aposentado, classificados, hoje é tudo online, né, enfim, tá quase acabando os classificados, né. Mas ele lia tudo, então ele tinha uma formação ampla, né, uma cultura geral, uma formação generalista, né, muito ampla, e ele passou isso para mim, né, eu acabei herdando esse perfil dele, né, de uma formação mais generalista, né, ele era um intelectual, não era um acadêmico, né, não tinha muita formação, mas tinha um perfil intelectual, era um debatedor, era muito politizado, né, tinha uma formação política muito boa, né, e sempre me inspirou muito, debateu muito comigo, né, fomentou muito essa veia intelectual e política, né,
comigo de análise política, de comunicação política, e acabou me inspirando, né, e me inspira até hoje. Né, quando ele falava, né, do que ele passava nas redações, né, do golpe de 64, por exemplo, quando ele ficou preso na redação, né, sem poder sair, como que os jornalistas eram, né, perseguidos na época. Eu achei que não fosse viver isso, né, hoje eu me vejo no lugar dele, né. Nós somos cerceados, de certa forma. Como somos perseguidos, você também está acompanhando isso, né, enfim. Sim. Então, hoje eu me sinto no lugar dele em várias situações, inclusive nessa. Né? Achei que não fosse passar por ameaças de golpe de Estado, ameaças da democracia, né? Como ele viveu, mas, enfim, a vida dá voltas. Mas essa foi minha grande inspiração, minha grande inspiração, né, Metrinho? Certo. E aí você, agora, recente, você lançou 5 livros. Eu encontro esses 5 livros, são 5, né? Se eu contei direito aí. São 5, já publicados são 5, né? Como que encontra essas obras? Isso, boa pergunta. Ainda estou me organizando para isso, mas o mais antigo é o Estado da Reforma, que é um livro que circulou pouco, né? Eu tenho até que postá-lo no Google Books, né? E no Amazon, né? Logo eu vou postá-lo gratuito mesmo no Amazon, que é o livro mais antigo. Bacana. O Estado da Reforma, é um livro de 2005, foi meu primeiro. É uma análise sobre reforma do Estado aqui em Mato Grosso, e nível nacional também. Ele aborda a privatização da SEMAT, né, que era a empresa estatal de energia, né, aqui de Mato Grosso, que hoje é Energisa. Então, ele aborda esse processo todo de privatização, a coalizão política, né, que o governo do Estado montou na época para poder privatizar a SEMAT. Então, ele ainda não está disponível, logo eu vou disponibilizá-lo na Amazon. Ele vai ficar disponível na Amazon, que é a grande livraria do mundo hoje, né? E não tem nenhum livro em estoque, né? A grande livraria do mundo. Está acabando com as livrarias presenciais aí, né? Estamos vendo livrarias fechando, né? Mas hoje a Amazon é a grande livraria do mundo, né? Ele está disponível lá. E aí eu tenho também, aí sim, o Estado da Reforma de 2005. Aí lançados mais recentemente, aí eu tenho o Paz sob Fogo Cerrado, que é a minha dissertação de mestrado, né? Revisada, né? Que esse sim está disponível. Ele teve uma primeira edição lá em 2012, que circulou pouco. E aí tem uma segunda edição do ano passado, de 2020. Essa sim é pela editora da UFMT, da Universidade Federal. Está disponível lá no site da UFMT. Quem quiser adquirir lá no site da editora da UFMT, salvo engano é www.editora.ufmt.br, vai encontrar lá. Paz sob Fogo Cerrado é uma análise da história política de Mato Grosso, entre 1945 e 2002. Então, quem quiser encontrar lá, está disponível. E aí eu tenho o Política em Gotas 1, né, volume 1, e o volume 2, os dois estão disponíveis na Amazon, né, também o volume 1 tem impresso e tem e-book, e o volume 2 por enquanto só e-book, ainda não consegui finalizar o impresso, está em processo de editoração, e o Metajogo Político tem impresso e tem e-book. O Metajogo Político foi publicado pela editora Humanos, né, um abraço aí para os colegas da editora Humanos, aí, Leandro, né? O pessoal lá, o Lucas, né? Enfim, o Jair, né? Eu estou com 3 livros lá com eles também, né? Que eu preciso terminar, preciso finalizar também, né? Logo vão sair, mas o Metajogo Político está lá, está disponível no site da editora Humanos, tanto o e-book quanto o impresso. Está na Janina, também para quem quiser, o Metajogo Político, né? Pela editora Humanos, e tem na Amazon também, para quem quiser o Metajogo Político. Então são esses. Estado da Reforma, Paz sob Fogo Cerrado, Política em Gotas, volume 1 e 2, e Metajogo Político, são os 5 livros que eu já tenho publicados. A obra Política em Gotas, ela comunica com essa, a última que você lançou, a questão você colocou o nome de metafísica, por causa disso mesmo, você brincou com essa questão? Boa pergunta, então. Eu costumo brincar que o Mark Zuckerberg me copiou, porque ele criou o metaverso agora aí, né? Metaverso. O metaverso. Mas o Mark Zuckerberg olhou o metajogo político, opa, é uma boa, né? Vamos usar um meta, né? Aí criou o metaverso aí que vai integrar aqui o Instagram, né? Que é dele, né? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp são mídias sociais aqui são do Facebook, né? Essas 3 mídias, então o metaverso vai integrar todas elas, enfim, tem todo um debate aí, já tem gente comprando terreno no metaverso, né? Diz que o terreno tá caro já lá no... Mas tem uma moçada boa aí, tá comprando terreno no metaverso. E gente se espantando, né? Opa, mas como que vale? Olha, você tem domínios na internet hoje que são valiosíssimos, né?
Sim. Você pega um domínio aí, folha.com.br, que é o domínio da Folha de É um São Paulo. negócio. Você Você registra ele e aí o cara vai te pagar para liberar o domínio google.com.br, né? E aí? Não, ainda sempre falando de Fala, pois não. política nos programas, né? Eu te acompanhei na rádio anterior, estou tentando acompanhar nessa, porque os horários não estão batendo, mas eu gosto muito da sua forma de falar sobre política. Só que assim, existe muito o rótulo, né? As pessoas ouvem uma opinião, e a opinião às vezes às vezes não, sempre é pautada na história, nos acontecimentos, e aí a pessoa pega aquela informação que é história, que aconteceu, e te rotula. Como que você lida com isso? Mesmo você sendo um cara bem ponderado nas opiniões, né? Mas sofre muito o rótulo. Ele é de esquerda, ele é de direita, ele é de centro, ele é militante. Tem muito isso? Você recebe muito direct? Tem. Vamos lá, né? Então, só concluindo, então, o metajogo, né? Política é o jogo mais alto, o jogo mais elevado, é o jogo das regras, né? Você tem um jogo político em si, né? Preocupação dos espaços, enfim, proteção das políticas públicas, né? E você tem o jogo que define as regras do jogo. Esse jogo das regras é o metajogo político. Então, o meu livro é muito focado nisso, do metajogo político. E o Política em Gotas 1 e 2 são coletâneas de artigos que eu publiquei na imprensa. Né? O Política em Gotas 1 são artigos, basicamente, que eu publiquei no RD News, né? Durante 4 anos, em que eu estive publicando no RD News toda semana. O volume 1, né? E o volume 2 são artigos que eu já publiquei, na maioria, no site Política em Gotas mesmo, de 2017 até 21. Né? Então são os dois Política em Gotas. Né? Bom, Demetrinho, realmente, estamos num momento de forte polarização, né? Como você está acompanhando, todo mundo, né? Então, esse né? Então, a maioria, assim, por exemplo, a maioria me rotula como de esquerda, como petista, como comunista, né? É curioso que antes eu tinha um rótulo muito de tucano, né? De PSDB, tucano, né? Esse era o rótulo que eu recebia até 2018, né? O que eu recebia com maior frequência, né? Porque eu realmente tenho uma... Mas porque eu realmente tenho uma afinidade grande com o pensamento do PSDB, com o programa, né? Do PSDB, não total, claro, mas eu gosto muito dessa área de reforma do Estado, né? Sempre fui um defensor claro, com moderação, né? Mas sempre fui um defensor das privatizações, das parcerias público-privadas, das organizações sociais, das concessões, né, de estradas, pedágios, enfim, desses novos modelos de gestão, né, que ficaram muito identificados com o PSDB, né, embora todos os governos de todos os partidos tenham feito, até o PT fez, né, fez concessões, né, enfim, fez parcerias público-privadas, né, todos os partidos usaram esses instrumentos, né, porém eles ficaram muito alinhados, muito rotulados com o PSDB, né. Então eu tinha esse rótulo de tucano, né? E muita gente rotula o tucano como aquele centrista também, aquela pessoa que fica no centro, né? Vem em cima do muro, né? Ora pende para a esquerda, ora pende para a direita, né? O símbolo do PSDB é o tucano. Então muita gente associa que o tucano fica no galho, né? Olhando o que vai dar, né? O que vai acontecer, quem que vai ganhar a eleição, né? Enfim, muita gente tem essa perspectiva. Então eu era rotulado muito como tucano. Né? E agora de 2018 para cá, como houve essa radicalização, né? Ou você é Bolsonaro ou você é anti-Bolsonaro, não tem, né? É PT e Bolsonaro, acabou, né? Ficou bem identificado, bem rachado, né? O PSDB deixou de ser uma referência, então eu sou rotulado como anti-Bolsonaro, né? Eu acabo ganhando esse rótulo porque para os bolsonaristas quem não apoia o Bolsonaro é anti-Bolsonaro. Você tem que não basta não criticar, né? Você tem que defender o Bolsonaro, né? Tem que fazer uma profissão de fé, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra, né? Enfim, se você não faz isso. E o curioso é que o pessoal do PT, alguns me veem como bolsonarista, né? Então eu acabo, né? Como eu tenho uma posição mais centrista, mais no centro, né? Eu acabo sendo rotulado pelos dois lados, né? Mas o rótulo mais forte que eu recebo hoje é de anti-Bolsonaro, né? Alguns me chamam de petista, me chamam de comunista e por aí vai. Então eu lido com tranquilidade. Alguns chamam de isentão, né? Tem essa expressão do isentão, que é aquele que não assume lado, não assume posição. Eu tenho minhas posições, só que assim, eu não sou militante, entendeu? Muita gente que veste a farda de analista político hoje, Demetrinho, inclusive nas redes sociais, deixou de ser analista e virou militante, de um lado ou de outro.
né? Então, e, claro, eles têm muita audiência nas redes sociais, né? Você pega um Marco Antônio Villa, por exemplo, né? As lives dele bombam, né? Porque ele é anti-Bolsonaro, totalmente. Ele virou um militante anti-Bolsonaro. Sim. Né? Então, quem quer argumento para atacar o Bolsonaro, vai lá, assista as lives dele, né? Que você vai encontrar com fartura, né? Argumentos para xingar o Bolsonaro, enfim, para ser contra ele, né? Agora, se você for assistir, né, o Coppola, né, aquele Coppola também, aí é a favor do Bolsonaro, né? O Augusto Nunes, por exemplo, lá você vai encontrar argumentos, o Alexandre Garcia, né? Lá você vai encontrar argumentos para apoiar, né, para defender o Bolsonaro. A Gabriela Prioli é contra o Bolsonaro, então está muito assim, sabe? Agora, a minha postura assim, eu não estou no jogo político de forma direta, eu me coloco como um analista de conjuntura. Esse é meu método, né? Que agrada, muita gente que gosta e gente que não gosta. Não faz tanto sucesso, né? Não inflama, né? Porque se eu fizer uma live aqui xingando o Bolsonaro, você vai ver, vai entrar gente contra, a favor, enfim, né? Sim. Mas a minha postura é de olhar o jogo político. Claro, a minha postura é de olhar o jogo político, eu emito opinião, claro, sou contra, sou a favor, sou contra. Mas, enfim, é de olhar o jogo político como analista. Olha, para fulano é isso, isso e isso. Para ciclano, né, é isso, isso e aquilo. Né? Enfim, eu não assumo um lado. Né? Eu procuro não assumir um lado claro. Né? Então, mas os rótulos vêm sim. Eu aprendi, não recebo muito direct não, mas aprendi a lidar com eles. É o trabalho. Entendi. Quem me acompanha, Demetrinho, como você me acompanha, sabe assim, que hora eu estou a favor de um, hora eu estou a favor de outro. Eu não tenho um lado fixo. Né? Certo. É uma questão de análise de perfil mesmo. Nós, essa projeção para as próximas eleições, inclusive é um ano eleitoral, nós vamos perder muito, não sei se você pode nos falar um pouquinho, por causa exatamente dessa polarização, porque você fecha o olho para qualquer lado e direciona o seu voto ali e não tem ninguém que mude, porque é uma questão de você é apaixonado por A ou apaixonado por B e acaba que não percebe o que está em volta, o que está em jogo. Você vê uma luz no fim do túnel, você projeta assim, por exemplo, essas eleições estão polarizadas. Dependendo de quem ganhar, você acha que nós vamos ter a continuidade disso nas próximas eleições? A gente está longe de uma solução, ficar de análise mesmo, de perfil político? Boa pergunta. Só saudar quem está conosco, né, Demetrio? Isso é sempre importante. Está aqui a Janaína Gaíva, né, minha mentora na imprensa. Obrigado, Janaína, acompanhando aqui o nosso trabalho. Participe. Né? Luciano Domingos também, obrigado. Cara. Você conhece? Conheço. Aí é meu primo. Teu primo? Que legal. É a parte da família que cresceu. Né? Eu sou baixinho, ele é quase 2 metros. Ô, Janaína. Tá a Janaína saudando, obrigado. A Janaína também, quem mais a Bianca. Passou uma galera aqui. Também participando conosco, participe, né, interaja, comente, participe, mande perguntas. E aqui Altieri Dales, né? Acho que é isso, também está participando conosco. Esse é meu parceiro de teatro há mais de 20, quase 30 anos já. Nossa, que legal, que bom, parabéns. E aqui o Fred Treasure, né? Tesouro aqui, Treasure, né? Tá animado aqui o Fred também participando conosco aqui, porque o Demetrinho tá 10 mil seguidores, né? O Demetrinho tá mais craque do que eu, 10K, né? Tá bom. Vai chegar 1 milhão. Tem essa questão também, né? A gente está numa análise política, mas tem a questão dos seguidores, né? Tem uma relação de engajamento com números, né? Então, às vezes o cara que tem 500 seguidores, ele tem muito mais engajamento. Aí não sei se é uma questão mesmo dos algoritmos, né? O logaritmos é matemática, não sei. Algoritmos, aí eu misturei os dois, ficou uma coisa esdrúxula. Então, aí o cara que tem menos seguidores, de repente tem um engajamento maior, né? Quiçá os meus 10 mil seguidores fizessem interação com a gente agora, a gente estava doido aqui. É verdade. Algoritmo, a Janaína ajudando também. Ela é craque em mídias sociais, né? Ela que também me assessora aqui também, ela tá ajudando. É isso mesmo, o que importa é o engajamento, né? Quer dizer, o número de comentários, de likes, né? de compartilhamentos, né? Isso que é mais importante.
Bom, vamos lá, então, na tua pergunta, Demetrio. Realmente, nós estamos num cenário muito polarizado e a eleição desse ano caminha para isso, né? A eleição presidencial, sobretudo, né? E nós estamos aí, isso não é de agora, né? Desde 89, que a eleição presidencial é Lula e anti-Lula, né? É sempre o Lula foi candidato, né? Ele foi candidato 5 vezes, né? À presidência, né? Ele perdeu 3, ganhou 2, né? E nas últimas 3 eleições ele não foi candidato, mas apoiou a Dilma 2 vezes, né? E apoiou agora o Haddad, né? Fernando Haddad, nessa última eleição, né? Quando ele estava inelegível, o Lula ele não pôde ser candidato, estava hospedado, inclusive, lá em Curitiba, né? Passando um período lá no SPA, né? Ali, né? Em Curitiba, né? Hóspede de Sérgio Moro ali por um período, né? E agora eles podem, agora eles podem vir a se enfrentar aí. Então, o anti-Lula do momento é o Jair Bolsonaro, né? Então, os dois vêm bipolarizando pelas pesquisas que têm saído de várias empresas, né? Você vê o Lula na frente, né? Na casa de 40, 42, 45% das intenções de voto, e o Bolsonaro ali com 20, 22, 25%, dependendo da empresa. Então, assim, é muito difícil se romper, né? Existe aquele desejo, né, por uma terceira via, né? Muita gente que não concorda com esses dois nomes, né? Deseja muito um terceiro nome, né? Uma outra liderança. Isso, querendo despolarizar. Assim, hoje você tem o Sérgio Moro como é o candidato mais forte desse pelotão aqui da terceira via, né? Ele pontuou aí 8, 9, beira até 10% em algumas pesquisas, né? O Sérgio Moro, no primeiro turno. E aí já vem o Ciro Gomes, né? O João Dória, vem os candidatos com menos pontuação. E agora é uma tarefa muito difícil você despolarizar, porque um lado alimenta o outro, né? Você tem tanto o Lula tem uma base muito forte, de cerca de 30% de seguidores, 30%, 33%, ele sempre teve, né? O eleitorado sempre foi dividido assim em 3/3, né? O eleitorado para fins de eleições presidenciais sempre teve 3/3, né? Um terço sempre foi petista, um outro terço sempre foi anti-PT, né? E o terceiro terço que sempre oscilou para um lado ou para outro, né? Quando o PT ganhou, nas 4 eleições que o PT ganhou, esse terço do meio aí oscilou mais para o PT, né? Nas 2 do Lula e nas duas da Dilma, né? E nas 4 eleições que o PT perdeu, né, esse terço oscilou mais para os adversários do PT, né? Foi a do Fernando Collor, né, as 2 do Fernando Henrique e agora essa do Bolsonaro. Então, eu brinco que agora vai ser a 9ª eleição, né? Já com a vigência dessa Constituição, e vai ser o desempate, né? O PT ganhou 4, perdeu 4, né? Então agora a eleição é ímpar, né? 9, né? Então vai desempatar, né? Então o PT ele sempre parte, né? O Lula sempre parte de um patamar alto, né? De intenções de voto, né? E do outro lado o Bolsonaro também tem um piso muito alto, né? Ele tem ali seus 22% do eleitorado que é bolsonarista mesmo, né? Que é convicto, que tem essa relação forte com o carisma dele, né? Do Bolsonaro. Então realmente é muito difícil romper. Tem como, claro, né? Enfim. Mas é muito difícil um candidato romper. E um candidato da terceira via, né? E mais um agravante, a terceira via é rachada, né? Se fosse só candidato, seria mais fácil, mas ela está fragmentada acaba favorecendo um ou outro. Isso, eu costumo brincar que o Ciro Gomes e o Moro estão brigando para ver quem vai ficar de fora do segundo turno, né? Porque porque enquanto eles estão brigando, né, Lula e Bolsonaro estão se retroalimentando, um alimenta o outro, né? Porque o eleitorado do Bolsonaro, em boa medida, é anti-Lula, né? Quase todo o anti-Lula, esse terço anti-Lula, está quase todo com o Bolsonaro. Uma parte está ali com o Moro no primeiro turno, né? Uma parte com o Dória, mas a maior parte do eleitorado anti-Lula está com o Bolsonaro hoje, né? Então ele vota no Bolsonaro porque ele é o anti-Lula, né? E boa parte do eleitorado que está com Lula está com ele porque ele é anti-Bolsonaro. Né? Então um alimenta o outro, né? Então realmente nós estamos vivendo em bolhas, né? As próprias redes sociais hoje são muito fechadas, né? As pessoas interagem muito com elas mesmas, né? Os algoritmos das mídias sociais, né? Eles só te indicam quem se parece com você, né? Quem está perto de você, quem você culpa segue, do Orkut. Né? Então hoje está bastante fechado, tanto que o Instituto FHC, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, tem um programa lá que eles fazem, né, periodicamente, que é o Fura Bolha, né? Eles chamam alguém de uma bolha para conversar com alguém de outra bolha, né? Exatamente ter esse diálogo, né? Porque hoje está muito fechado mesmo, né? Hoje está
tá muito complicado, né? Então, tá muito difícil mesmo, o diálogo entre as bolhas. Para deixar uma coisa mais ou menos equilibrada, então essa terceira via teria que ter uma unificação, um acordo político entre, por exemplo, o Moro e o Ciro Gomes, para poder fortalecer essa segunda via, essa terceira via, no caso, né? Para dar uma equilibrada nas eleições. Bom, mas isso aí é assunto para 2, 3, 4, 10 lives e a gente não vai conseguir chegar e concluir. Vinícius, eu quero agradecer muito você ter aceito o convite para participar do Tangente. E aí, porque tem muito assunto e eu quero voltar uma outra hora, uma outra oportunidade, conversar com você puxando algum outro assunto, tá? Porque eu aprendo muito quando ouço você falando de política, porque assim, é igual você, não levando pro lado político A ou B, mas quando um Pedro Tax está falando, quando o Wilson Santos, quando o Lula está falando, eles têm essa vivência política, eles viveram esses meandros da política mato-grossense e conhecem. E você, por ser um estudioso, acho que eu ouço sempre com atenção para tentar aprender sobre a política nossa mato-grossense e aprender um pouco mais de política. Eu agradeço muito você estar participando do Tangente, tá? E aí já queria que você deixasse aí, você já falou das suas redes sociais, né? Eu vou finalizar a minha live agora agradecendo muito pela sua participação. Só que agradeço, Demetrio. Foi uma excelente oportunidade de conhecer por aqui, né? Eu te agradeço o convite de estar aqui contigo no Tangente, que podemos dialogar. Minhas mídias sociais são essas aqui, né? Aqui siga Vinícius de Carvalho, aqui no Instagram, lá no Facebook também siga Vinícius de Carvalho. O Política em Gotas é o meu site. E lá no Jovem Pan, todo dia eu faço programa lá. Quem quiser fazer programa comigo, né? Tem um programa de rádio, antes que a senha. Na Jovem Pan. Como que é lá? É porrada? Eu não ouvi então, muito ainda, agora eu vou buscar ouvir, né? Porque lá você tá num ambiente que a gente sabe que é um ambiente mais, eu acho, teoricamente é mais pra direita ali. Não sei, também tô rotulando uma rádio. Mas eu sei qual que é o editorial. Então, mas eu falo assim, lá, como que é? A Jovem Pan Nacional, assim, o pessoal de São Paulo, né, que vem antes de nós, né? São Paulo e Brasília, eles são muito bolsonarizados mesmo. Assim, eles têm um viés mais. Lá é 2-1, né? A gente brinca que antes tem 3 comentaristas, né? Antes de nós, né? E são 2 bolsonaristas e 1 anti-bolsonarista, né? Aí fica desequilibrado. Pois é, isso já é intencional, né? E o anti cria escada para os a favor. Tá vendo, né? É por isso que não dá para governar com esse povo, né? Olha o que eles falam, né? Enfim, né? Então lá o debate assim, está bem radicalizado mesmo. Mas aqui não, nós temos uma autonomia muito grande. Aqui então não há essa orientação tão clara aqui, porque a nossa ênfase aqui, quando nós entramos, é aqui na realidade local, né? A gente comenta pouco as questões nacionais, né? Até por orientação da rede, mesmo lá da Jovem Pan. Então nós focamos mais nas questões de Mato Grosso, nas questões estaduais e aqui de Cuiabá, né? Municipais. Então aqui nós não temos essa bipolarização tão radical, né? Ou contra ou a favor do Bolsonaro, né? Então temos um grau de liberdade maior, tá? Então obrigado, Demetrinho, obrigado quem está nos acompanhando até agora, a Bianca ficou também, um beijo para ela. Valeu, obrigado. Francisco Júnior entrou aqui, a Mônica, Isso, a galera Márcio Malheiros. O Márcio Malheiros é brigadista, tem uma empresa que mexe com essa questão de segurança de bombeiros, incêndio, né, essas coisas todas. Bacana, eu agradeço. Deixar você, não sei se você vai ficar online ou não, o pessoal continua te ouvindo, ou a gente finaliza ela aqui. Vamos finalizar. Na Beleza. próxima terça-feira, às 19 horas, Política de A a Z, que é o meu programa. Agora vou passar a fazer programa à noite também, com nome agora, né? Agora eu sou de programa matutino e faço programa também à noite, né? Toda terça-feira, às 19 horas, é o Política de A a Z, para quem quiser fazer programa comigo. Um abraço. Beleza. E até segunda-feira que vem. Obrigado. Valeu, até. Prazer te conhecer. Também. Prazer.